Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Ben, c'était pareil. Que Freud nous rappelle que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. E sempre que pensamos a existência de alguma coisa, a primeira ideia que nos vem é o tempo. E o tempo em psicanálise nunca é um tempo tomado do senso comum. Tá? É sempre um tempo que tem uma percepção de um intervalo diferente da linearidade. Então, é o tempo do a posteriori. Hoje, neste a posteriori, eu posso dizer que a maêutica nasceu, começou, foi o seu primeiro momento em 1980, quando alguns psicanalistas de Porto Alegre se dispuseram a vir trabalhar conosco. Tá? E nós tínhamos sede destas palavras. Em seguida se estruturou um grupo que, a partir deste grupo, se constituiu um primeiro substrato, uma primeira base para a fundação da maêutica, que foi em 1984. A transmissão da psicanálise é mais especificamente o objetivo da maêutica, mas é claro que a transmissão que nos mantém a psicanálise, mantém a maêutica, ela também depende dos outros dois objetivos, que são os de difusão e ensino da psicanálise. O ensino no programa de formação da maêutica, ele tem como objetivo introduzir, através de atividades regulares, as linhas de pensamento de Freud e Lacan. Consideramos este retorno a Freud realizado por Lacan como imprescindível para a psicanálise contemporânea. Não existe uma clínica psicanalítica dissociada da teoria, né? Uma vez que a gente precisa de uma ordem conceitual que fundamente a clínica psicanalítica, bem como que se nós tivermos uma teoria totalmente dissociada da clínica, nós estaremos falando de uma filosofia. A maêutica faz parte de dois movimentos plurinstitucionais bastante amplos e muito importantes para a nossa trajetória, enfim, para o nosso percurso também institucional. Um deles é a reunião lacano-americana de psicanálise, que acontece a cada 2 anos e meio, que congrega também um número grande de psicanalistas, de instituições, e nós já tivemos a oportunidade de realizar uma reunião lacano-americana aqui em Florianópolis, alguns anos atrás. O outro movimento é Convergência, movimento lacaniano para a psicanálise freudiana, que foi fundada em 98, na cidade de Barcelona. E a maêutica já está desde a fundação, ou seja, a maêutica é uma instituição fundadora de Convergência. E nesse sentido, algo que é importante da nossa história é a participação do Roberto Harari, que foi um dos mentores deste movimento, junto com outros colegas, e que teve, então, esse lugar tão estimulante e estimulador para nós da maêutica, para que a maêutica pudesse efetivamente dar esse passo de entrar e também ser uma das fundadoras do movimento. Havia já, antes de 98, pelo menos 2 encontros de convergência que a maêutica ainda não participou, em função desta, digamos, ideia de trabalhar preliminarmente
todo, digamos, a preparação para o momento fundacional. E nesse percurso, essas reuniões preliminares, nós acompanhamos através do Roberto Harari, que a cada vez que vinha nos falava e, enfim, nos comentava dos avanços, de como estava toda a organização com relação a isso e também das possíveis dificuldades que esse tipo de proposta também poderia ocasionar para que fosse levada adiante. Porque en psicoanálisis conocemos como transferencia de trabajo a través de estas conferencias. Esto es que den lugar a que se produzca trabajo. A que ustedes me invitan a trabajar y yo acepto con mucho gusto y espero entonces que esto se refleje, que ustedes también tengan motivación, tengan deseo, tengan sublimación, ¿por qué no?, respecto al psicoanálisis y puedan, por lo tanto, también producir em função das ensinanças modulares de Freud e de Lacan. Maêutica hoje já é um nome bem conhecido, já está inscrito na cultura e é marcado principalmente pela sustentação que teve nos mais de 25 anos de ensino de um psicanalista do gabarito do Harari, que nos ensinou a psicanálise e também fez parte da formação de analistas durante mais de 25 anos, vindo aqui quase bimensalmente a Florianópolis. Isso marca uma certa posição da maêutica no meio psicanalítico, onde ela é bem conhecida, e marca esse caráter dessa aguçada escuta que nos legou o ensino do Harari, e até ele também fazia aqui a análise de alguns analistas, dentre os quais os mais antigos fizeram mais parte disso, porque ele já morreu em 2009, né? Mas isso dá para a maêutica um status, uma posição e um nome que eu acho que é um ponto importante da psicanálise hoje, certamente na cidade, mas também no país e até fora dele. Nós podemos dizer que foi uma trajetória de bastante produção, de bastante trabalho, mas também de bastante produção. E isso tudo só podemos dizer hoje. Nós não tínhamos essa perspectiva naquele momento. Nós queríamos escutar psicanálise, queríamos estudar psicanálise, queríamos a possibilidade de fazer formação para poder exercer esta praxis que era, naquele momento, e acredito até hoje para todos nós, uma paixão. Conseguimos, eu acho, pelo menos, em parte, né? Porque essas totalidades também não cabem na psicanálise, os objetivos são sempre alcançados parcialmente. Convergência também tem como proposta organizar congressos, né? Mas não só. E nesses congressos tem algo que se distingue, por exemplo, da reunião Lacan-americana, porque os congressos de convergência são sempre temáticos. Há um tema próprio e na qual as instituições que estão envolvidas, que convocam este congresso, que são as instituições que já fazem parte do movimento, essas instituições então vêm trabalhando a cada ano para apresentar também o produto, digamos, o efeito deste trabalho nos congressos com aquela temática. E tem sido bastante interessante porque, apesar das diferenças de país, diferenças de língua e diferenças também, como eu dizia, na composição dessas instituições, temos uma espinha dorsal, ou seja, temos uma leitura e também preocupações que são comuns no cenário atual da psicanálise, e isto tem, digamos, nos unido, né, num trabalho que tem uma direção. Com certeza, a maêutica nesses 30 anos promove a instituição sempre instituinte de um discurso psicanalítico em nossa polis. Isso significa que nesses 30 anos ela tem promovido o laço social entre analistas, a formação de analistas, tem lidado com as pequenas diferenças, com os narcisismos das pequenas diferenças, tem, enfim, né, lidado com o desejo do analista
e tem promovido realmente a psicanálise em nossa polis. Nesses 30 anos, muitos colegas se aproximaram, outros se afastaram. Como dizia o Harari, entra quem quer e fica quem consegue, né? Minha escolha pela maiêutica começou a ser sustentada há recentes 17 anos atrás, porque encontrei nos seus membros fundadores, Carlos, Inezinha e Tânia, um rigor ético fortemente sustentado, o que propicia a eles uma escuta privilegiada, um saber fazer ali com, dificilmente encontrado em outros lugares, um saber fazer ali com a ética do desejo. A maiêutica é o meu lugar, porque aqui sabemos fazer 3 coisas. Uma borda teórica bem estabelecida nos conceitos de Freud e Lacan, que cada sujeito se deixa atravessar por esses conceitos, por essa teoria. Dentro dessa borda existe o espaço. Eu vejo que aqui na maiêutica há espaço para a criação singular de cada sujeito, enodado com a teoria. Eu vejo a maiêutica como um 4º elemento e que cada sujeito na instituição vai poder enlaçar de uma forma singular esses 3 elementos anteriores, borromeanamente. A hierarquia que eu percebo aqui é uma hierarquia do saber, do dizer, da fala, não é em relação a cargos e posições. E isso me faz eu me sentir muito à vontade aqui para estar expondo a minha opinião, para estar falando. E eu acho que desde o primeiro ano, desde quando a pessoa entra na maiêutica, até quando a pessoa já é membro, quando a gente vê numa atividade assim de roda, uma atividade aberta, quando rolam as trocas de fala, eu acho que fica muito bom, assim eu me sinto muito à vontade aqui. Acho que foi uma trajetória produtiva e ela segue, né? 30 anos não é nada. Para uma instituição, 30 anos é um começo. E eu me sinto muito satisfeita de poder participar disso, dessa trajetória e disto que ainda está por vir, né? Mas só saberemos depois. Houve um tempo que nos perguntávamos por que somos tão poucos. Sempre éramos socorridos por respostas já clássicas que remetiam ao fato de que a psicanálise provoca mal-estar, que ela é marginal, que não é um percurso fácil o de tornar-se analista, que é um processo de autorizar-se que traz consigo o mal-estar como condição. Depois, escutamos que se nosso desejo era o de crescer como instituição, implicava trabalhar nesta direção. Os efeitos deste movimento podem ser constatados na intensa e dinâmica vida institucional hoje. Em suas atividades, sua produção, seus eventos, seus enlaces com outras instituições, suas publicações, sua participação em movimentos psicanalíticos internacionais, no respeito dos colegas que se revela nas mais diversas atitudes, em seu lugar na polis, e também pelo conjunto de seus membros, adjuntos e participantes que possibilitam essas realizações.